Agora nós vamos conversar com a candidata à Prefeitura de Porto Alegre pelo PCdoB, Manuela Dávila. Lembrando que todos os candidatos têm o mesmo tempo de entrevista e respondem as mesmas perguntas. Manuela, prazer ter aqui contigo. Tudo bem, uma alegria conversar contigo e com todos os telespectadores. Vamos para a nossa primeira pergunta, então. Vamos. Manuela, tem se falado muito em posições políticas nos últimos anos. Pergunta que eu tenho feito para todos os candidatos. Tu te considera de direita ou de esquerda? Eu me considero e sou uma mulher de esquerda, uma mulher preocupada com o desenvolvimento da sociedade e como fazer com que isso garanta mais justiça social, né? Como fazer com que a sociedade possa garantir a diminuição das desigualdades, que me preocupam muito. Nosso país é um dos países mais desiguais do mundo. Como tu enxerga a gestão atual? Acho que eu e todo mundo que circula a cidade vê o abandono, né? Então essa gestão é uma gestão que é fácil de caracterizar. Eu estava chegando aqui para gravar e vi um monte de lixo, né, na rua, nas esquinas, com os animais comendo, porque a cidade está abandonada. Então, para mim, o prefeito municipal, para fazer o seu malabarismo contábil e sustentar o discurso do déficit, deixou a cidade com um déficit social avassalador, que é o déficit que todos nós vemos. Então, nós somos uma cidade hoje com cerca, segundo aqueles que atuam na assistência social, mais de 7 mil moradoras e moradores em situação de rua, né? Só para a gente ver qual é a cidade que nós temos. Nós somos uma cidade que destruiu o seu sistema de assistência social. Nós somos uma cidade que continuou burocratizada, porque eu adoro, né? Eles têm um discurso de que são parceiros dos empresários e dos empreendedores, mas a burocracia segue lá e a prefeitura segue adversária de quem quer investir em Porto Alegre. Né? Então, para mim, o que caracteriza, se fosse aqueles programas ping-pong, uma palavra só, seria abandono, né? Porto Alegre foi abandonada pelo atual prefeito, que decidiu fazer tudo na véspera de eleição, né? Então, assim, até agora eu brinco que a gente podia ter o cargo de ombudsman, né? Eu sou jornalista e no jornalismo sério existe a figura do ombudsman. O prefeito deveria ter um ombudsman, porque começa a eleição, a gente fala nas coisas, ele tenta lá correr para fazer, só que não dá, a cidade precisa ser cuidada todos os dias, né? Não só nos 3 meses que antecedem a votação. E qual é a tua proposta para fomentar o empreendedorismo na cidade? Então, eu acredito muito, em primeiro lugar, que existem hoje muitas pessoas que passaram a empreender. As razões são várias, né? Existem aquelas pessoas vocacionadas que sempre quiseram ter o seu próprio negócio. O desemprego é muito grande, isso faz com que as pessoas busquem novas formas de viver e de construírem as suas vidas e a garantia da dignidade da vida das suas famílias. O mundo do trabalho com trabalho precarizado, ninguém quer trabalhar 18 horas, né? Sem conseguir levantar recursos suficiente. Então, várias são as razões que fazem com que mais pessoas empreendam. Falo isso por quê? Porque sempre existe uma visão de que empreender é coisa de rico ou de classe média, quando na realidade a periferia está repleta de mulheres e homens empreendedores, né? O empreendedorismo negro, por exemplo, de mulheres e homens negros, dos seus pequenos salões de beleza, das suas lojas de roupa nos bairros, é visível, salta aos olhos. Então, só para contextualizar, porque para mim é importante falar sobre isso, né? Sobre esse novo empreendedorismo que surge num Brasil de mais desemprego. Principalmente pós-pandemia, né? Principalmente pós-pandemia. Eu diria que vem desse ciclo, né? Esse ciclo do desemprego, que é pós-2016, muito grande, né? Nós tínhamos um Brasil de pleno emprego antes, né? Então nós temos um ciclo com desemprego grande e esse desemprego associado à pandemia fez com que muitas pessoas buscassem empreender. Então, dito isso, nós temos no nosso programa a centralidade dele, eu diria, está nas políticas de geração de trabalho e renda. A primeira que eu queria falar para ti, que eu acho que tem muita relação, é a política do microcrédito municipal. Quando a gente fala em microcrédito, as pessoas pensam que necessariamente é algo pequeno. E na realidade, nós estamos trabalhando com a ideia de que a prefeitura pode, com um fundo garantidor, alcançar 200 milhões de reais em empréstimos para os pequenos, para os micro, pequenos, médios empresários, né? Para aqueles que empreendem e que precisam, nesse momento de crise causada pela pandemia, de um respiro. Santa Catarina, só para a gente comparar, com 220 milhões de microcrédito, garantiu mais de 20 mil postos de trabalho, né? Para a gente saber a função do crédito para os pequenos, quanto gera. O subsídio seria de um fundo, não da prefeitura. Fundo garantidor, claro, a prefeitura com um aporte de 15 milhões, por exemplo, seus, né, numa instituição financeira, como fiador, né? Como funciona assim, como fiador, junto à instituição financeira, alcança
200 milhões para a população. Existe uma outra política que eu acho que pode ter grande relevância, tem sido muito utilizada em países desenvolvidos, em grandes cidades, né? Eles chamam de economia do comum, que tem relação com o empreendedorismo local, que é o tema das compras públicas governamentais. A prefeitura é uma das maiores compradoras, correto? Quem mais compra roupa na cidade? A prefeitura, para vestir, por exemplo, quem trabalha na saúde, né? Quem mais compra comida na cidade? A prefeitura é um grande comprador por causa da merenda escolar. Então, o que nós defendemos? Segundo o Sebrae, hoje, Porto Alegre tem menos de 9% do total das suas compras feitas de pequenos e médios. Nós queremos alcançar 20%. Fomentando a economia local. Exatamente. Esses 20%, para você ter uma ideia do que significa, do montante, a prefeitura gasta 1,7 bilhões com compras, né, do total do seu orçamento, que é de quase 7 bi. Isso significa 340 milhões injetados na economia. É o pão do padeiro do bairro, né, é a fruta do agricultor da nossa Zona Sul, do nosso Cinturão Verde, é a cooperativa de mulheres ou a fábrica de mulheres de bairro que pode produzir EPI para os profissionais de saúde. Então, para mim, como tu bem resumiste, é a economia local sendo fomentada a partir do poder de compra do município. Voltando na questão do microcrédito, como que liberariam esse crédito, ou fariam uma análise de crédito para empresas hoje negativadas que até antes ou pós-pandemia sofreram com a crise financeira? Acho que o objetivo da prefeitura tem que ser justamente esse, né? Fazer com que as empresas possam sair do negativo, né? Então, trabalhar com a ideia de que esse crédito, que ele pode ser parcelado, por exemplo, durante todo o tempo da administração, que são 4 anos, fazer com que esse crédito esteja disponível para positivar a essas pessoas, né? As MEIs ou as micro e pequenas empresas. Esse tem que ser o objetivo da prefeitura, assim como tem que ser negociar as taxas municipais com esses empresários. Recentemente eu reuni com os nossos empresários ali da Cidade Baixa. Quando a gente fala em empresário, né, Porto Alegre é uma cidade de pequenos empresários, né? Então a gente chega ali na Cidade Baixa, quem é o empresário padrão da Cidade Baixa, né? Ou dos bares e restaurantes da cidade? São os nossos gringos que vêm dali, às vezes vem de Carlos Barbosa, monta o buffet, né? Começa a lidar com a noite por causa da dinâmica da cidade. E eles me diziam que, nossa, ninguém nos procurou durante a pandemia para falar sobre uma renegociação das nossas dívidas, das taxas que nós não deixamos de pagar durante o período que estava fechado. Bom, quem conhece o povo trabalhador, esses microempresários que estão lá trabalhando, não estão em casa curtindo quando tem alguém, né, administrando para eles, sabe que eles querem pagar as contas. Agora, sem dinheiro não dá. Então a gente também abriu com eles o debate a partir da proposta deles, né? Isso nem sequer estava no nosso programa. Ouvindo, se aprende, se constrói novas alternativas. Eles trouxeram a ideia, então, da gente rediscutir, né? Mas nacionalmente seria um refis, que a gente chama, uma renegociação com o parcelamento dessas taxas que eles já devem. Outra proposta do nosso programa, que também tem relação com isso, é a prorrogação do aumento do IPTU para frente. Todo mundo sabe, o IPTU foi aumentado, né? O de moradia e o comercial. Quem paga o comercial é quem está alugando o imóvel, né? Não é o proprietário. E o que a gente quer fazer? 2021 tem mais um aumento, correto? Aumentou 2020, aumentaria 2021. A gente quer jogar o aumento de 2021 lá para frente, justamente para poder dar um respiro para a turma que está tentando voltar a investir ou manter o seu espaço aberto, né? A gente sabe que um volume grande de negócios fecharam durante a crise. Porto Alegre já foi considerada uma das piores cidades para empreender e para investir. Como que tu pretende reverter essa situação? Foi e continua sendo, né? Porque não perdeu o título, né? Então, nós temos alguns processos que imaginamos que podem ser feitos de maneira mais veloz, né? Isso desde 2008, quando eu fui candidata a primeira vez, eu defendia a criação do espaço do empreendedor, né? Um gabinete único, com a exemplo de outros estados e outras cidades, com fast track, né? Com uma fila rápida para que possam esses investimentos ser feitos de uma forma unificada, ou seja, a pessoa que quer investir na cidade, que quer abrir a sua empresa, ela não tem que ficar perambulando de órgão em órgão, a prefeitura acolha todos os pleitos numa única sala, né? Uma sala comum que possa, aí sim, o poder público fazer a gestão interna sua para resolver os problemas de quem investe na cidade. Acho que esse é um método que já mostrou que dá certo, né? Em governos de esquerda, em governos de direita, a unificação de procedimentos chega por uma porta única. Quem se resolve é o poder público para dentro, né? Manuela, referente às multas aplicadas a empreendedores durante a pandemia,
né? Porque não podiam abrir seus estabelecimentos, mas daqui a um pouco abriram aqueles estabelecimentos até por sobrevivência. Ou daqui a um pouco por má informação. Tu vai subsidiar isso de alguma forma? Tu pensa em anistiar daqui a um pouco, algo nesse sentido? A gente não tem uma proposta específica para isso, né? Acho que faz parte do debate sobre a renegociação das taxas que empresários e empreendedores devem à prefeitura. Eu acredito que todos aqueles, repito o que eu já disse, né? Todos aqueles que trabalham e que devem se esforçam muito para honrar suas dívidas, né? Eu sempre brinco, trabalhador, micro e pequeno empresário não gosta de dever, né? Quem deve e não paga são os grandes, né? Que às vezes devem inclusive milhões de tributos para a prefeitura municipal. Então, para mim, toda forma que nós tivermos de sentar com os nossos micro, pequenos, com o empresariado da cidade e renegociar, jogar, né, fazer com que eles tenham condições de honrar suas dívidas junto ao poder público, para mim interessa. Inclusive porque o empresário que mantém a sua porta aberta, né, ele tem condições de voltar a contribuir com a cidade, seja pelo ISS ou seja pelo ICM que volta do governo do estado. Então a prefeitura tem que ter uma política econômica arejada, que entenda, né, que ter relação com esses pequenos empresários, com quem gera emprego na nossa cidade, é possibilitar a retomada da economia a partir dos tributos que ela mesma recolhe, né? Questão do mercado público, né? Você ouviu aí todo esse barulho que deu, privatiza, não privatiza, e toda essa correria que foi feita. Qual que tu pretende com o futuro do mercado público? Eu sou absolutamente contrária à concessão e o desenho que tinha sido feito pela atual gestão por uma simples razão. Eu defendo a existência do mercado público, né? Eu não quero que o mercado público vire um outro shopping, né? A gente já tem vários shoppings na cidade, com chão de porcelanato, com as lojas fechadas com vidro. O mercado, ele é um atrativo para a cidade, material e imaterial, justamente por ser aquilo que é. Né? Quando as pessoas defendem um modelo de gestão diferente, eu sempre pergunto assim, o que tem de errado? O que tem de errado no mercado? É o cheiro de salame? É o público que vai e que compra desde o vinho mais caro vendido nas bancas até 50 gramas de mussarela fatiada, se quiser? O mercado é um lugar democrático. Nós precisamos fazer com que a lei seja cumprida. Tem muita lei sendo descumprida em Porto Alegre, né? A lei que diz que o Funmercado, que é o fundo composto pelo pagamento de aluguel de todas as bancas, que esse fundo tem que ser reinvestido no mercado. Existe o fundo, né? E o recurso não é utilizado. Com isso, a gente pode garantir as melhorias que o mercado precisa. Então, para mim, o mercado ele tem características importantes, nós precisamos aprimorá-lo. E eu repito, Porto Alegre é uma cidade de serviços, né? Nós agregamos valor ao serviço quando valorizamos espaços como o mercado público. As pessoas viajam para Montevidéu e vão lá em Montevidéu, no Mercado do Porto. Elas não vão no Mercado do Porto porque é um restaurante como La Passiva, que é uma lanchonete que tem do lado. Eles vão no Mercado do Porto porque tem aquela coisa, uma parrilla do lado da outra, a gente está comendo, vem o cara com a carne, um assado de tira e te atira em cima e tu não sabe de onde ele veio. Isso aqui é o Mercado do Porto em Montevidéu. O Mercado Agrícola de Montevidéu tem uma outra dinâmica, foi reformado recentemente, né? Agora eu não posso dizer para as pessoas irem visitar porque o Uruguai está fechado para a gente por causa da política extraordinária que o Brasil teve de combate ao coronavírus, mas quando o Brasil os brasileiros puderem circular livremente, visitem o mercado agrícola. Ele tem suas características, restaurantes diversos, de diversas nacionalidades, produtos da cultura uruguaia, loja que vende. Não é o shopping Punta Carretas, né? Então o mercado público tem que ser um mercado público. E a gente tem que saber... Tu já morou no interior? Já morei no interior. Então, eu morei no interior até os meus 15 anos. Quem vem a Porto Alegre vem para ver aquilo que não tem, né? Se a gente é uma cidade de serviço, sobretudo na área da saúde, a pessoa que vem para consulta médica aqui, ela vai querer buscar aquilo que não tem na cidade dela. E o mercado público só existe em Porto Alegre, desse jeito, né? Então, a gente precisa fazer com que esse patrimônio material e imaterial que nós temos sirva de ativo para o nosso desenvolvimento econômico e não tentar pasteurizar tudo. Né? Se não ficar tudo igual, as pessoas não têm por que ir, né? Aí tem lá em Pedro Osório, onde eu morei, tem um restaurante igual aquele, né? Manuela, sobre os guardadores de carro, que até após pandemia deve ter surgido muito mais pessoas cuidando do carro para levar alimento, comida para dentro da sua casa, enfim. Também temos muitas pessoas ali que acabam achacando, prejudicando. Como tu pensa essa questão específica dos guardadores de carro em Porto Alegre?
Tu sabe que ninguém tinha me perguntado ainda sobre essa questão durante o processo eleitoral, né? Acho uma questão bastante interessante. Por quê? Porque Porto Alegre tem, só nas sinaleiras, 2.800, segundo os dados, né, novas pessoas em situação de rua, né? Eu não acredito que as pessoas vão para a rua porque elas querem. Né? Existe muito mito sobre isso. Ontem até conversava isso com algumas amigas minhas, né? E me impressiona muito que pessoas de classe média, como eu, não consigam se colocar no outro para imaginar que alguém quer ir para a rua. Né? Eu que nasci numa família que pela condição econômica, conseguiu me dar escola, conseguiu me dar casa, conseguiu me dar comida, passagem de ônibus para eu pegar o meu T2 e ir até a minha escola, né? Sempre fico pensando sobre as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eu. Então, para mim, as ruas estão cheias de pessoas que buscam sobreviver e chegar às condições que eu tive, de graça, sem fazer nada, pelo simples fato de ter nascido na família que nasci, né? Eu não nasci nessa família que me permitiu ter acesso a essas coisas. Então, eu acho que nós temos que ter, em primeiríssimo lugar, política de trabalho e renda para o nosso povo. Para o povo que está guardando carro, que quer chegar em outra profissão, claro, né? Para que possa ser valorizado e ter um trabalho que dignifique, como com certeza essas pessoas querem. E, em segundo lugar, organizar o espaço da rua, né? Eu sou mulher, né? E nós mulheres, quando dirigimos, sabemos que nós temos muito medo do espaço público. A gente tem medo de parque e praça, a gente tem medo de guardar o carro, a gente tem medo de descer do carro, a gente tem medo de pegar ônibus, não sabe onde sentar no ônibus, né? Qual é o lugar mais seguro pra gente. Então, nós temos que transformar a rua num lugar agradável para os porto-alegrenses e para as porto-alegrenses viverem. E isso significa garantir trabalho e renda, inclusive para esses, sobretudo, meninos, né? Meninos muito jovens que ficam guardando o carro. Eu tenho uma outra preocupação que tem relação com essa situação do trabalho na rua e da ocupação da rua por pessoas que buscam sobreviver, que é a volta da fome. Eu fico realmente chocada, né, que a gente viva num mundo que eu tenho esse celular aqui que me permite, se eu quiser agora, falar com a minha filha em casa, né, ou falar com alguém que está na China, ou alguém que está em qualquer lugar do mundo, que ao mesmo tempo a gente conviva com tanta naturalidade, com tanta gente sem ter o que comer. Né? Sobretudo num país que nem o nosso, que não congela, que não tem deserto, que produz alimentos, que, aliás, manda arroz para outros países, fazendo com que o nosso povo tenha dificuldade de comer arroz. Então, assim, para mim é muito importante que a gente tenha uma política, nós chamamos de Fome Zero municipal, uma política que tem relação, inclusive, com cooperativismo, porque eu acredito que essas cozinhas, as cozinhas comunitárias podem ser tocadas por associações de moradores, por cooperativas, né, por mulheres que empreendem nas suas comunidades. Parcerias público-privada, né? Mas eu acredito que para esse caso podem ser o que nós chamamos de parcerias público-comunitárias, né, porque as comunidades, primeiro que a comunidade se conhece melhor que qualquer um de nós. Né? O prefeito que achar que conhece o povo do Leopoldina melhor que o povo do Leopoldina se conhece já começou por um caminho mau. Né? A comunidade se conhece. Durante a pandemia, o instituto que eu presidia, né, que me afastei por causa da eleição, que chama-se E Se Fosse Você, nós doamos 75 toneladas de alimento. Né? A venda dos livros que eu escrevo, todo o lucro era revertido na compra de alimentos. Mas por que eu puxei esse assunto? Porque nós não fazíamos a doação direta para as famílias. A gente tinha parceiros que diziam, não, aqui a gente sabe quem está passando mais fome, né? Então, às vezes, era a diretora da escola que dizia, eu sei quais são os meus alunos que estão... Então, eu acredito nessa parceria com a comunidade, porque a comunidade se conhece. Então, por que eu falei sobre isso? Porque o Fome Zero municipal é baseado nessas parcerias. E eu acho que todos nós, sabe? Tu que tem a tua empresa, eu que tenho a minha empresa, depois que deixei de ter mandato, nós temos que ter um pacto, né? Que é o pacto que é inaceitável em 2020 ter gente passando fome. Ter criança como a minha filha, que... Por qual razão aquela criança passa fome e minha filha não? Porque ela nasceu na família errada? Porque a mãe dela ficou desempregada? Então, assim, eu realmente penso que a gente não pode aceitar a modernidade com a idade média ao mesmo tempo. Passar fome é algo de muito tempo atrás, né? E a fome voltaram as crianças na sinaleira, tem gente que faz de conta que não tá vendo, né? Vive no mundo de faz de conta, assim, tipo, tá tudo certo, eu fechei o vidro do meu carro, a criança desapareceu, só que não desaparece, né? Essas crianças estão nas ruas. E isso tem a ver com o empreendedorismo. Por quê? Porque são crianças que podem evadir do sistema educacional. Se a gente quer uma cidade que empreenda, se a gente quer que a nossa cidade tenha pujança econômica, a gente precisa garantir que as crianças sejam protegidas e estejam na sala de aula, né? Bem alimentadas, protegidas, né? Que vem a minha próxima pergunta vem muito a isso. Essa futura geração, né, que hoje estão nas escolas municipais de Porto Alegre, que a gente sabe que tem todas as dificuldades, existe algum plano
para que venha fomentar dentro dessas escolas a parte técnica, empreendedorismo, algo nesse sentido? Em primeiríssimo lugar, existe o nosso esforço para que essas crianças fiquem na escola, né? A gente precisa saber que essa é a realidade que a gente vive. Uma realidade em que, por exemplo, o IDEB, que teve nota baixa, é muito influenciado pela repetição de ano, né? De alunos que, na verdade, não evadem da escola por causa da alimentação ou por outras razões. Nós temos um número altíssimo de alunos que repetem de ano, né? Já estão por ali, quase escapando da escola. Com a pandemia, eles podem escapar. Então, a gente precisa garantir que essas crianças, né, quase todas crianças e adolescentes estão no ensino fundamental, permaneçam. 2, a gente precisa garantir que essas crianças tenham acesso àquilo que é básico e que, para muitas pessoas, ainda é um privilégio. Eu falo de comida e falo de internet. A gente não pode admitir que 88% das crianças da rede municipal não tenham acesso à internet. Como que eu vou falar em empreendedorismo hoje sem falar em internet? Né? Tem como imaginar isso? E existe... Né? Então, existe um projeto nosso para isso. Nós temos hoje, o nosso programa de governo tem o desenho de chegarmos a 1.000 pontos de Wi-Fi gratuitos. Pode parecer uma loucura. E a prefeitura tem verba para isso? Sabe quanto custa isso? Custa 16 milhões de reais. A gente garantir 1.000 pontos de Wi-Fi gratuito. Por quê? Porque nós temos, a cidade é cabeada pela Prosempa, nós temos uma empresa pública de porte médio, de excelência, que é a Prosempa, e esses espaços já têm internet. As escolas, as unidades básicas, só que ela é fechada. Então, qual é o desenho que a gente faz? É o de colocar o rádio para abrir o sinal, né? Então, tem um custo relativamente baixo, né? A gente fala assim, 16 milhões, né? Pra gente é um monte de dinheiro, mas pro poder público não. E pode garantir não só que as crianças, mas que as comunidades tenham acesso à internet. E isso tem muita relação com o novo mundo dos negócios, né? A gente tem como ideia... eu te falei do microcrédito, falei das compras públicas, mas a gente também tem como ideia a compreensão do papel da internet para que esses circuitos de compras locais se estabeleçam. Então, os grandes, eles criam seus aplicativos. Por que a gente não tem aplicativos que fomentem o consumo nos bairros? Criados pelo poder público, ajudando a esses empresários que estão lá na Restinga para que eles movimentem a economia do bairro, né? Então, a gente tem também a ideia de que a tecnologia pode ser nossa parceira para isso. Então, sim, né, a gente pode sonhar com uma cidade que tenha educação financeira na escola, que tenha aula sobre empreendedorismo, mas a gente ainda não está lá. A gente precisa garantir que as crianças estejam em aula e que essas crianças tenham aquilo que é o básico. E eu coloco no mesmo patamar. É óbvio que comer é a coisa mais importante de todas, né? Então é óbvio, comida e comida de qualidade para as crianças que estão na rede pública e para todas as crianças da cidade. Mas além disso, garantir internet nas nossas comunidades. Às vezes fico pensando, né? Como é que o pessoal acha que não dá nem para fazer Uber Eats de bicicleta sem ter acesso à internet? Né? Então, que mundo de negócios, que mundo que Porto Alegre da inovação a gente pode ter, enquanto uma parte das nossas crianças são formadas a parte do que o desenvolvimento nos permite viver, né? Correto, e a prefeitura tem verba para, então, fazer os investimentos necessários, além de internet, também criar escolas técnicas ou parcerias público-privada. Tu é aberta a isso? Eu sou aberta a isso. Nós já temos uma rede de escolas técnicas que foram criadas no governo federal, que são os IFES, né? Inclusive descentralizados. Temos um na Restinga, né? Temos o Parobé, que está bastante fragilizado. Mas eu sou aberta, sou uma defensora do ensino técnico, lutei muito para que voltasse a existir no nosso país. Imagina, o ensino técnico tinha sido proibido, né? A criação de novas escolas, tu acredita nisso? Tem coisas que é difícil de acreditar, né? E aí no governo Lula nós criamos mais de 200 escolas técnicas no Brasil. Acho que é bastante relevante esse dado. Mas eu repito, assim, a gente precisa saber que a prefeitura vai ter que priorizar a condição de desenvolvimento das nossas crianças de forma igualitária. Eu me revolto muito com isso, sabe? Eu tenho uma filha de 5 anos e vejo que a minha filha de 5 anos já sabe mexer na internet, ela acha que a televisão tem touchscreen, a minha não tem, nem sei se existe, deve existir já com touchscreen, deve né? Existir. Deve existir, porque as crianças todas fazem assim na frente da tela, alguém vai ter que criar, se não criaram, tá aí uma boa oportunidade. Mas o meu computador tinha touchscreen, deve ter TV. Mas eu vejo ali ela, pô, fez 5 anos, tá quase alfabetizada, sabe mexer no computador. Como é que a gente vai querer que uma criança que não tem acesso a isso compita com ela no futuro? Essa é a meritocracia que defendem? Que mérito ela tem ter nascido minha filha? Né? Pra mim é muito doído. Eu não sei como as pessoas que têm filhos como eu conseguem deitar a cabeça no travesseiro olhando para as outras crianças que não têm o mesmo que os seus filhos. Eu não tô falando de luxo, eu tô falando de básico.
né? Eu tô falando de básico, de comida, de uma cama quentinha, dela ter levantado hoje atrás de mim e ter um cobertor para cobrir o corpo dela no sofá. Então, assim, eu sigo fazendo política por causa disso, sabe? Porque eu acho que a gente precisa criar um ambiente nas nossas cidades, no nosso país, para que todos tenham a mesma possibilidade de se desenvolver enquanto cidadãos, né? Manuela, como pretende incentivar os informais? Ou regularizar os informais hoje na cidade? Estão ali defendendo, querendo ou não, empreendendo, né? A minha visão de empreendedorismo é essa. Eles estão ali empreendendo, mas... Esse é um dilema da cidade, né? Porque a gente precisa garantir que as pessoas tenham como viver, precisa buscar regularizar a situação desses trabalhadores informais e precisa compreender, como dizem aqueles que empreendem na legalidade, que eles disputam um espaço com quem está tributando para a cidade, né? Então, às vezes, pega o pessoal dos bares segue regra de horário, e aí na frente tem o cara vendendo cerveja que está buscando ganhar vida, né? Mas ele não segue as mesmas regras, né? Ele pode vender cerveja depois das 2 da manhã, entende? Então, esses são conflitos da cidade. Eu acredito que o método para resolver conflito é diálogo. Acho que essa é uma grande diferença que vai ter na nossa administração. É não ter todas as respostas e acreditar que o diálogo é capaz, não um diálogo eterno, como alguns gostam, né? Mas que o diálogo é o instrumento que a gente tem de mediação de conflitos. Porque esses conflitos existem, a cidade é viva e por ser viva ela tem conflitos, né? Qualquer ambiente vivo, né, nas nossas casas tem conflito, né? Pode ter mais ou menos, tem umas que estão bastante na pandemia, tem umas que os conflitos desapareceram na pandemia, mas o fato é que existe conflito e a cidade reproduz esse ambiente. Então, esse é um tema que é crescente, porque o desemprego faz com que as pessoas vão para a informalidade, né? O poder público tem que lutar para regularizar a situação desses trabalhadores, garantindo que eles tenham dignidade, sem a violência que a gente vê a atual administração conduzindo a questão, né? A atual administração é tiro, porrada e bomba. No carnaval, nos ambulantes, a violência faz parte. A falta do diálogo e a violência faz parte da atual administração. Ficou com vontade de rir da minha expressão, né? Ficou, pode ir. Não, eu vou liberar o riso, porque senão tu vai ficar te segurando, vai. Viu? Corta, né? Eu vi, ele falou assim, ele não vai aguentar. Não vai aguentar. Foi demais pra ele, tiro porrada de bomba. Eu senti, tinha sido. Não, mas é que eu não posso expressar opinião, é uma merda isso, né? Tu tá bem não expressar opinião, mas aí tu te escapou. Eu comecei a ver, eu falei, como tu começou a ficar vermelho, assim. Não, porque eu tenho minha opinião formada sobre isso tu não e concorda ele, que tiro né? porrada de bomba? Ó, quando tu puder rir, eu aprendi com uma irmã minha que é atriz, tá? Eu tenho crises de riso em situações muito inapropriadas, sabe? Eu fico nervosa, aí solta o dispositivo. Aí tu morde a tua língua. Tu vai ficar com uma cara bem séria, vai sentir uma dor e vai parar de rir imediatamente. Morde a ponta da língua e fica assim. Cara de paisagem. Amigo, funciona, não vai? Tenta, quando a próxima vez tu vai ver. Vamos seguir na pergunta 14 ou vamos ter que voltar? Tu corta, tira o E porrada. aí, beleza, tá bem. Então vamos lá. Você estabelecendo. Manuela, como que será a tua relação com o atual governo do estado? Vai ser uma postura ativa, né? Eu sou uma pessoa que acredita no diálogo, como eu acabei de mencionar. Acho que o diálogo é um método da gente resolver problemas e buscar construir consensos na cidade, mas eu não vou ser pacata, né? O governo do estado, Porto Alegre faz parte do estado do Rio Grande do Sul, né? E acho que o bom governante é aquele que vai lá, dialoga, mas luta pelo seu povo, né? E se eu for prefeita, a partir de 1º de janeiro, todos os problemas das pessoas que vivem em Porto Alegre vão ser meus problemas. E eu sei que quem tem o telefone do governador do estado é o prefeito municipal. Tu não tem, né? O pequeno empresário do bairro não tem. Então, quem precisa lutar para garantir que Porto Alegre seja ouvida é o prefeito, ou no meu caso, a prefeita municipal. Então, isso significa violência política? Ao contrário, né? Significa ter uma postura altiva, uma postura ativa, uma postura de construir benefícios para quem vive na nossa cidade. Como que será a tua gestão junto à Câmara de Vereadores?
Eu fui vereadora, né? Para minha felicidade, é um dos cargos que eu mais gostei de ocupar, porque ser vereador é muito vivo, muito rico, né? É a pessoa que está no chão, conhece a cidade, circula na cidade, todo mundo sabe pelo nome, né? O vereador, eleitor do vereador conhece pelo nome e o vereador conhece o seu eleitor pelo nome, porque é muito próximo. Então, depois eu fui deputada federal 2 vezes, fui deputada estadual. O meu chão foi o Poder Legislativo e eu acredito muito que o Legislativo quer contribuir. Então, a minha gestão vai ser uma gestão que escuta e que trabalha em parceria com o Poder Legislativo. Digo mais, que constrói com legitimidade os seus projetos. Por quê? Porque é muito comum a gente ver o debate, né, sobre como chega o projeto na Câmara, o projeto na Câmara não foi aprovado, o prefeito foi derrotado, ou, para não parecer que estou falando de Porto Alegre, né, que só tem derrota na Câmara, é muito comum se ouvir falar assim, o projeto tal não foi aprovado na Câmara dos Deputados. Bom, mas eu nunca vi projeto que chegou com legitimidade social ser reprovado. Vou dar um exemplo nacional agora sobre o Fundeb. O movimento da educação não tem relação nenhuma com o governo Bolsonaro, zero. O projeto chegou na Câmara com legitimidade política construída pelo povo, participação popular, escolas, professoras, universidades. O projeto foi aprovado. Renda básica emergencial, a mesma coisa. O governo tinha uma proposta de R$200, foi construída com a sociedade, com igrejas, com o movimento comunitário, proposta de R$600. Foi aprovado, pactuado e sancionado. Então, eu acredito que quando se constrói com legitimidade, né? Isso tem a ver com o diálogo, dito antes, ouvindo, né? Construindo consensos. Uma gestão compartilhada? É, exatamente. O poder público, o executivo quer e o poder legislativo aprova, né? Isso tem relação com orçamento participativo, isso tem relação com governo colaborativo, né? Eu gosto da ideia de algumas cidades do mundo com quem, felizmente, eu me relaciono, como é o caso de Barcelona, com a prefeita Ada, como é o caso de Paris, com a prefeita Anne Hidalgo, que avançaram no conceito da participação para o conceito de compartilhamento de responsabilidades. O povo participa e pode ajudar o governo a resolver os problemas da cidade. Ok. Tu te considera uma pessoa que vai lá e faz, e por quê? Super me considero, né? Imagina, eu sou uma pessoa que tem 39 anos e que foi eleita vereadora, deputada federal, deputada estadual, sem ter sobrenome de um político, né? Sem ser casada e nem ser filha de nenhum político. A minha trajetória foi toda construída por mim, pelas pessoas que trabalham junto comigo, pelo coletivo, né, que foi construindo junto comigo isso. Então, sim, eu deixei de ter mandato em 2018, né? Bom, durante o meu mandato, no último, eu concorri a presidente e a vice-presidente da República e terminei meu mestrado em políticas públicas, né? Deixei de ter mandato, as pessoas falam assim, uau, deixou de ter mandato, foi um período super próspero na minha vida, né? Criei um instituto junto com amigos e amigas para enfrentar o tema das fake news, que é uma verdadeira preocupação minha. Escrevi 3 livros durante esse período, transformei os meus livros no ativo que financiava o Instituto de Combate às Fake News, abri minha empresa, faço as coisas que eu gosto, então, assim, sim, né? Faço quindim no tempo livre. Eu vou lá e faço tudo que eu quero fazer. E acho que nós mulheres somos assim. Nós sabemos que na vida ninguém nos entrega nada de graça, né? É muito difícil ser uma mulher ocupando espaço público, seja na política, seja no jornalismo, seja no futebol. Quando nós decidimos ocupar o espaço público, nada vem de graça. Tudo vem com desconfiança, tudo vem com um olho muito atento, né? Se eu quebrar essa xícara aqui, vou ser marcada eternamente como a candidata que quebrou a xícara. Chega aqui outro filho de um político, né? Ninguém sabe muito bem de onde saiu, quebra a xícara, é tratado como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então eu acho que sim, né? Eu sou alguém que vai lá e faz, e nós mulheres somos as pessoas que vão lá e fazem. Faz parte da nossa trajetória, né? Não é algo só meu, acho que é algo nosso. Manuela, nossa entrevista chegou ao fim. Só tenho a te agradecer pela Que bom. presença no nosso programa. Obrigada. Vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já. Agora nós vamos conversar com o candidato à Prefeitura da capital, João Derli, do Partido Republicanos. Olá, João. Prazer estar aqui contigo. Satisfação é minha. Vamos começar aí a nossa série de perguntas. Nosso programa está entrevistando todos os candidatos a prefeito. Eu estou representando o empresariado gaúcho e os empreendedores da capital. Então, começo com a minha primeira pergunta. Está se falando muito sobre posição política nos últimos tempos. O lado de cada um. Tu te considera de direita ou de esquerda?
Eu me considero de centro-direita, né? Mas eu tenho eu penso de que os polos, eles acabam sufocando quem tem uma opinião, às vezes, divergente, né? Ou até que chega a ser considerado como não existe essa opinião. O que eu estou falando? Então, hoje tu tem uma extrema esquerda, tu tem uma extrema direita. E aí elas dominam os campos dizendo, se tu tiver alguma pauta social, tu é esquerda. Tu tá lá na esquerda. Se tu tem alguma pauta de empreendedorismo, tu tem alguma pauta para o desenvolvimento, não, tu é de direita, tu não se preocupa com a população. E quem tem pautas linkadas com o social também, que eu sou fruto do social, sou fruto do contraturno escolar. E tu tens, ao mesmo tempo, sabendo que a importância do desenvolvimento econômico para que as pessoas possam ter a sua dignidade, que é o emprego, ou aquele que sonha em empreender, tu é lá da direita, né? Mas tu pode ter algumas pautas, tanto de um lado que defende quanto do outro, sem precisar estar caracterizado de esquerda, de direita. Então eu tenho muito cuidado nisso, de tentar sempre, no espaço que tu estás defendendo ou que tu estás se colocando, tu defender o que é o melhor para as pessoas. Então isso, se a pauta é da esquerda, dominada da esquerda, mas é boa, a pauta é boa, tu tem que defender a pauta. Se a pauta é boa, que vem da direita, tu tem que defender aquela pauta. Então, é esse formato que eu tenho encarado, né? Então, hoje estou num partido de centro-direita, sou um pouco mais conservador, então hoje eu estou bem no partido Republicanos. Como tu avalia a gestão atual? Bom, a gestão atual é bem diferente do que eu prego, do que aquilo que eu acredito, né? Que é o diálogo. Eu sempre fui uma pessoa que escuta muito os outros, sempre fui muito tímido. A minha primeira entrevista ao vivo eu travei, travei as 4 rodas, não consegui nem falar. Então, eu acredito muito no diálogo, acredito que as conversas, muitos projetos que eu fiz, tanto quanto vereador quanto deputado federal, foram baseados em conversas com as pessoas. Então, eu saía à rua para fazer prestação de contas, saía para conversar, ou com segmentos, e geralmente nessas conversas eu acabava tirando algum tipo de projeto. E aí saiu projetos de meio ambiente, de energia limpa, que depois até virou lei. Então, também tirei projetos da área esportiva, da área de desenvolvimento econômico para o estado do Rio Grande do Sul. Então, eu conhecendo lá os vinhedos, né? Então, tive com o pessoal, a gente fez a criação da Zona Franca da uva do vinho, onde nós tínhamos aqui cerca de 80% a 90%, né, não sei certinho o percentual da produção da uva e do vinho do país, e a gente não tem é muito desigual a competição, né, do nosso vinho com os vinhos estrangeiros que entram aí da Argentina, do Chile, até do Uruguai e até da própria Europa, com isenção, com incentivo na produção, com incentivo no engarrafamento, com incentivo, inclusive, para entrar no país. Então, é muito desigual a competitividade do vinho nacional, e a gente enxergou a possibilidade de criar a Zona Franca da uva do vinho diante de conversa e diálogo. Então, hoje a administração da Prefeitura de Porto Alegre, ela está distante das pessoas. Está distante lá daquele morador de periferia, aquele morador que não tem grandes condições, onde falta o saneamento básico, onde falta água, onde não tem, onde está o buraco, não tem um cuidado, né? A prefeitura está muito distante. Aí os CRIPs, né, que seria subprefeituras, virou só
um assistente para anotar um 56 e fazer o protocolo e entrar, né, na vala comum e lá, e que não sabemos quando é que pode ser atendido, né, não é transparente os serviços de zeladoria da cidade. E também com os empreendedores, com o meio empresarial, falta muito diálogo, né? E eu conversando com o empresário. Vinha minha próxima pergunta. Quais são as tuas propostas para fomentar o empreendedorismo na cidade? Bom, primeiro é conversar bastante, né? A gente trazer... Eu acredito que Porto Alegre ela não precisa, né, de um grande orador, mas ela precisa de um grande líder, um líder que consiga dialogar. Seria como fosse, eu ter feito uma comparação com uma grande peça. Uma grande peça onde tem um diretor, né, que seria a prefeitura, onde os atores pudessem dialogar, pudessem conversar. E então, o que eu tenho para o empreendedorismo? Fazer com que esses atores eles possam desempenhar seu papel, né, conseguir fazer o melhor possível o seu papel para que a peça funcione, para que fique tudo harmônico, né? Então, vou iniciar pela questão do turismo. Nós temos uma vocação enorme e Porto Alegre viveu muito tempo de costas para o Guaíba, mas também viveu de costas para os bairros. Então, nós temos aí as questões dos esportes náuticos, né? Tu já praticou jet ski, né? Então, eu ouvi dizer que tu andava bem, né? Mas eu não... tem que conferir isso daí. Mas nós temos os esportes náuticos aí, nós temos o judô, referência mundial. Nós temos várias modalidades esportivas com federações, com possibilidade de trazer eventos esportivos para Porto Alegre, mas não tem ninguém que organize, que consiga fazer com que as peças dessa engrenagem funcionem. Nós temos a questão cultural, né? A cultura gaúcha, ela é muito rica e ela não tem nenhum tipo... Nós temos um número grande de galpões pela cidade e não tem nenhum trabalho também para fortalecimento da cultura gaúcha, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, para que chame o turista para dentro da cidade. Nós temos belezas naturais e aí o extremo sul, como lá o antigo Poleto, tendo a possibilidade de trazer o catamarã saindo do centro da cidade ou até da Barra do Ribeiro para chegar lá, o pessoal passar a ter um local para comer uma comida, para momento de lazer, né, e de oportunidade com a beleza natural maravilhosa que é lá no extremo sul. Com certeza absoluta geraria mais emprego e geração de renda. Com certeza, né? Nós não temos nem no aeroporto um CAT, né? Não tem um atendimento ao turista no aeroporto, um que funcione. Na própria rede hoteleira, ela não tá organizada para poder dar as opções de segmento do turismo, né? Nós também temos aí os morros, né? O Morro da Polícia, o Morro da Cruz. Morro da Cruz, inclusive, é uma beleza. Tem um mirante lá, uma paisagem linda, né? Mas como é que tu vai fazer um roteiro lá se tu não tem segurança, se tu não tem um restaurante, tu não tem um banheiro para o pessoal para poder, então, você está dentro receber dos projetos do João Derli, fomentar o turismo em Porto Alegre para poder que empreendedores se destaquem, é isso? Em todos os segmentos. E aí a gente entra o setor de serviços, né, que vai ser fundamental. Aí aplicativos, táxi, linhas alternativas, a rede hoteleira, bares, restaurantes, né, a parte boêmia da cidade também tem que funcionar. Hoje não está desenvolvida, então é toda uma cadeia que acaba gerando renda, né, para as pessoas e automaticamente a prefeitura melhora a sua arrecadação, pois nossos impostos todos baseados aí nos serviços, né? João. Então esse é um dos pilares, né? Sim. O outro é a escola do empreendedorismo, que o pessoal tem chamado, tá com o mantra da escola do empreendedorismo, porque eu tenho certeza, né? Eu já fui investidor, já tentei investir numa indústria. E então, eu não tinha vocação, não tinha talento para aquilo e não estudei como usar o microcrédito. Então, com a escola do empreendedorismo, tu pode fazer com que as pessoas... isso é diferente do trabalho do Sebrae.
consigo usar o microcrédito, né? Até todos os candidatos têm falado muito sobre o microcrédito, tem que liberar. Mas João, tem falado, mas Porto Alegre já foi apontada como uma das piores cidades para empresas se desenvolverem. Como você pretende reverter essa situação? Ser parceiro, né? A prefeitura tem que ser parceira de quem empreende. Ela não tem que ser o dificultador. Então, se hoje nós não temos nenhum aplicativo para poder fazer com que acelere ou fique mais tranquilo para as pessoas... eu falei com alguns empresários, e não é empresário pequeno, grandes empresários, a dificuldade que é para poder achar qual secretaria que tem que tirar tal alvará. Se nós organizarmos com a tecnologia que nós temos hoje, nós temos a Procempa, e não funciona... não ter um aplicativo para que possa acelerar os processos, para ser parceiro de quem empreende. Então, por isso que a Escola do Empreendedorismo ela é fundamental, porque ela vai ser parceiro das pessoas que querem empreender. E aí não fazer, trocar o sonho, que muitas vezes alguns têm esse sonho de empreender, mas... o sonho acaba se tornando um pesadelo porque não sabe usar o microcrédito, ele não levou em conta o talento pessoal, ele não viu a vocação local. Então eu moro no Itu-Sabará, em 200 metros ali tem 3 farmácias. Vai botar a 4ª farmácia? Não, né? Não vai ter como botar a 4ª farmácia porque não tem a vocação local, já tá lotado, né? O segmento já tá sobrecarregado. Então a Escola do Empreendedorismo ela pode vir para poder dar segurança para quem quer investir, dar oportunidades para aquele que quer desenvolver. Mas a prefeitura para montar essas escolas, esse tipo de coisa que tu cita, tem verba hoje para isso? Não precisa ter verba, isso daí tu faz com parcerias. Eu conversei com um sindicato patronal, e aí foi relatado justamente isso. Nós queremos ser parceiros da prefeitura. Nós vivemos aqui, os nossos negócios estão aqui. Sim. Nós queremos desenvolver, agora nós queremos ter a segurança de que a prefeitura ela não está jogando contra, que ela não é um impedimento, que ela dialoga conosco, que ela escuta o segmento, né? Então, por exemplo, agora na pandemia, o prefeito ele foi arbitrário, né? Desde o fechamento, né? Foi praticamente um monólogo. Vinha né? Agora encontro a minha quinta pergunta, que é: quais são as suas propostas para a reestruturação econômica dos empresários da capital, inclusive agora pós-pandemia? Né? Nós vamos criar a Secretaria novamente, né? Do Comércio, né? Da Indústria do Comércio. Mas diferente de tudo que a gente já viu, né, no passado, que era as secretarias aquelas que era punitiva, que parece que só tinha caça às bruxas, né? Não, nós queremos uma secretaria que possa pensar dia e noite, né? Juntamente com nossa rede de observatórios. A rede de observatórios ela vai ser fundamental para a gente poder pegar dados e auxiliar, né, o desenvolvimento da cidade. Sem dados, né, todo mundo fala que hoje o petróleo do século XXI é dados. Mas aí nós temos uma prefeitura que deveria utilizar os dados, aproveitar, né, toda a inteligência que tem, né, ou até mesmo da própria sociedade civil. Para mim, o petróleo do século XXI, além de dados, é floresta. Né? Uhum. Floresta viva, né? Uhum. Uhum. Mas essa questão dos dados ela é importante porque fortalece a tomada de decisão em todos os setores. Porque tu tem os dados, tu sabe... Vou falar agora da segurança pública, né? Vou fazer um exemplo mais simples de poder explicar. Segurança pública, como é que tu pode direcionar as câmeras da cidade? Se tu tem dados, sabe onde é que está o índice de criminalidade, sabe onde é que está o índice de violência. Os dados que tu te refere, me perdoa, os dados que tu te refere são dados estatísticos. E eu pensei que era banco de dados. Então, não, reitero, peço desculpa pela essa gafe, por isso que disse que floresta viva, não era dados em floresta viva em razão de crédito de carbono e acaba também crédito de floresta.
João, se tu for eleito, como ficarão as multas que foram aplicadas pela Prefeitura a empreendedores durante a pandemia que tentaram abrir os seus negócios e acabaram sendo multados? Bom, isso aí eu não tinha nem pensado ainda, mas a gente vai estudar os casos, né? O que eu penso, né, diante da pandemia? O início, a gente entende, vinha, né, na Europa morrendo muitas pessoas, né, não conhecíamos uma pandemia, não tínhamos vivenciado isso. E a nossa rede de saúde, né, o sistema, ele não estava preparado para isso. Aí tinha que buscar EPIs, que o sistema não tinha, os nossos linhas de frente, funcionários da saúde não tinham as condições para poder enfrentar. Aí tu organiza isso. Tu não pode matar um segmento sabendo que o meio empresarial é a dignidade das pessoas, é o alimento das pessoas, os serviços, aí tu perde o poder aquisitivo, tu vai perder, né, a força de compra. Agora tu tinha que fazer o quê? Era organizar a reabertura. A reabertura é a oportunidade das pessoas poderem trabalhar. E nesse momento dessa retomada, ela foi muito mais lenta do que o fechamento. Nós, empresários, sabemos o quanto fomos impactados e os empreendedores da cidade também. Por isso que eu estou aqui fazendo a entrevista aos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, para poder saber quais são os seus planos, a gente possa fazer a escolha certa e também depois poder cobrar de quem for eleito tudo isso que está se conversando aqui. Sobre o mercado público de Porto Alegre, tivemos vários barulhos, vamos chamar assim. E qual é o rumo que você daria para o mercado público de Porto Alegre pós-tentativa de privatização e tudo isso que aconteceu? Eu entendo que o mercado público ele não é um shopping. Ele tem o seu apelo diferente de um shopping. Mas hoje, como está, também não está bem. Eu tenho já marcado uma conversa com os permissionários do mercado público, né, que já tem de geração em geração estão ali. E nós vamos dialogar bastante para a gente conseguir achar qual que é o melhor caminho para a organização do mercado público. Então, muitos empreendedores estão ali dentro, né? Muitos. Então, como é que a gente consegue reorganizar, né, essa questão do mercado público? Como é que a gente consegue fazer com que ele seja o cartão de visitas da cidade, né, de Porto Alegre? Como eu falei no início, né, da nossa entrevista sobre o turismo. O turismo é fundamental, o centro da cidade também estar limpo, com boa zeladoria, e o mercado público também conseguir atender a população e chamar, né, a população para lá. O mercado público, só para ter noção, ele não, falando na parte externa, não tem nem desembarque e embarque de passageiros, né, para os aplicativos. A calçada na volta está detonada, está ruim. Não tem banheiro adaptado. Um cadeirante que vai no mercado público, ele não pode ir no banheiro. Então, tem muita coisa que pode ser melhorado, né, e sem precisar da privatização. E naquela volta ali, João, tem muitas pessoas trabalhando na informalidade. Uhum. E eu te pergunto como tu pensa em regularizar a situação dos guardadores de carro da cidade, que hoje, até mesmo pós-pandemia, estão ali até para levar o ganha-pão para dentro da sua casa, uhum, e outros que estão ali para incomodar, achacar. Uhum. Como que tu pensa isso? Porque a cidade sofre com isso hoje. A Escola do Empreendedorismo ela vai ajudar bastante, né, as pessoas a saber como utilizar, né, e como trazer vir para a formalidade. Nós temos o nosso vice, o delegado Fernando Soares. Ele, quando assumiu as delegacias aqui do município de Porto Alegre, ele foi fortemente combatendo a informalidade, no sentido de que nós temos um comércio forte ainda no centro. Se tu aumenta a informalidade, deixa crescer isso, e que muitas vezes é utilizado pelo próprio
pelas próprias facções, né, acaba utilizando as pessoas para venderem na rua. Diante do fechamento do comércio no centro, aumentou um número absurdamente no centro da cidade. Nós vamos ter um cuidado muito grande, né, e provavelmente o delegado aí vai trabalhar. Vão regularizar fortemente a situação dos flanelinhas, então? Não sei se seria uma regularização, mas eu acho que tem que ter uma organização, né, nesse sentido. Tentar trazer esses para perto. Para perto, Tentar né? regularizar e fazer com que eles empreendam, é isso? Nós queremos fazer com que as pessoas possam empreender. Então, provavelmente esses têm já tem uma vocação, né, de querer empreender, né, seja aquele que vende na rua, né? Então, esses a gente ensinar esses a investir, né? Eu vou falar, por exemplo, os motoboys, né? Então, eles têm hoje tem só entrega comida, por exemplo. Sim. Estão lá no aplicativo lá só entregando comida, mas eles podem diversificar e trabalhar em outros setores. Basta apenas saber ter um pouco mais de conteúdo, e aí a Escola do Empreendedorismo pode ajudar a fazer isso. Pode ajudar muito para desenvolver. Qual plano visando o empreendedorismo e futura geração de renda e emprego nas escolas municipais? Porque a escola de empreendedorismo, quando tu fala, é algo à parte. Eu falo nas escolas municipais pensando no futuro dessas crianças. E nós temos 2 escolas de ensino médio que podem também fazer um trabalho já de desenvolvimento, né, como projeto piloto, para ensinar as nossas crianças desde cedo a empreender. Eu me lembro quando eu fui aluno da rede pública da cidade, do estado, né, Rio Branco. Foi até onde eu conheci o judô. Eu me recordo que na época tinha técnicas comerciais, tinha técnicas domésticas. Técnicas domésticas a gente aprendia a fazer um bolo, algumas coisinhas assim, a gente acabava aprendendo. E técnicas comerciais a gente aprendia a datilografar, né, na máquina de escrever. Então é importante ter esse olhar, porque hoje as nossas crianças estão estudando simplesmente para acabar o ensino médio. E muito assistencialismo, tá, João? Nós, como empresários, a gente vê que existe muito assistencialismo. Então, essa questão que eu faço das escolas municipais aí, de ter algo realmente sobre empreendedorismo, é muito válido. Bom, a gente já estava falando, né, e a minha pergunta 10 vem como pretende incentivar os informais ou até mesmo desempregados a empreender. Creio que é através desse teu projeto das escolas de empreendedorismo, né? Mas deixa eu só concluir aqui, sobre a questão das escolas. Se tu trabalha sempre com as crianças, com nossos jovens, concluir o ensino médio para entrar na formalidade, né, para assinar carteira, nós estamos perdendo aí muitos talentos que poderiam ser desenvolvidos. Então é muito importante trabalhar daí no contraturno tanto para o empreendedorismo quanto para os esportes, aí também no próprio esporte tu pode trazer empreendedores aqui, de academias, academia de lutas, enfim. Diversos, né? Diversos. E a cultura também, porque daí é a pessoa que pode ter a sua escola de dança, pode ter a escola de música, pode ser um grande músico, né? Então nós temos as altas habilidades que não são desenvolvidas na cidade de Porto Alegre. Hoje nós temos 27 crianças detectadas na rede municipal, no universo de 70 mil crianças. A Associação Brasileira das Altas Habilidades tem um estudo que em torno de 5 a 7% das pessoas, das crianças, possuem algum tipo de alta habilidade. E a alta habilidade ela não é só linguística ou matemática, ela pode ser esportiva, pode ser... O perfil, estudar o perfil, analisar o perfil daquela criança para ver onde ela se encaixa. Isso, que tem muitas crianças, eu vou usar um exemplo de uma professora. Ela foi visitar a família de uma menina que a mãe estava dizendo que ela tinha... que ela tinha algum problema, porque ela corria, ela era muito agitada, e quando saía na rua, né?
E uma família extremamente simples. Aí ela sentou no chão, né, e começou a tentar ver, né, se ela tinha algum tipo de atraso. Quando ela levantou, que cor é essa aqui? Aí a menina olhou, yellow. Aí pegou outra cor, blue. Aí começou a falar tudo em inglês. E aí ela chamou a mãe, perguntou para a mãe, mas como é que ela sabe inglês? Ela sabe inglês? A mãe não sabia. E aí começou a falar, ela sabia muitas palavras em inglês. No caso é essa aproximação, então, entre prefeitura, escola, município. Isso, daí tu fazer o quê? Tu detectar isso e potencializar ensinar essas mais crianças. Tecnicamente do que a parte do assistencialismo por si. Sim. No atual cenário pós a pandemia, tem algum incentivo ligado a startups, empresas de tecnologia? O município pretende investir, caso você chegue a ser prefeito, no upgrade digital? Sem dúvida alguma, né? A gente está sabendo que está vindo aí startups ali para o 4º Distrito, né? No Navegantes. E o pessoal tá vindo, mas muito por iniciativa privada, não tem algum tipo de incentivo da prefeitura. Pelo contrário, até é mal cuidado, né? O 4º Distrito ali, tem grande parte alaga, é inseguro. Então, nós vamos, se tiver que ser agressivo até na questão tributária, nós seremos. Porque não é possível a gente chegar na nossa cidade. A nossa cidade hoje ela só vive de serviço. E hoje ela precisa industrializar. Florianópolis, né? Recife, são os polos da tecnologia, né, na verdade. E aí, por que a gente não pode ter aqui? Nós temos aqui, por exemplo, 27 cervejarias, se eu não me engano, ali no 4º Distrito, de cervejas artesanais. Tem um St. Patrick's Day. Por que não organiza com as cervejarias, as cervejeiras ali que... Para fazer todo um evento que Para fazer um evento. É o que nós, empresários e empreendedores, precisamos e por isso que a gente está aqui entrevistando os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre para saber realmente quais são as ações e planos de vocês para o empreendedor e para o empresário de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Como será a tua relação com o governo atual, caso tu seja eleito? O do Estado? Do Estado. Do Estado? Olha, o melhor possível, né? Eu acho que as relações, ela transcende partidos, ela tem que ser de parcerias, porque nada na vida a gente constrói sozinho. Precisa ter parcerias e desenvolver em conjunto, né? Então eu já engajo a minha pergunta perguntando como será a relação com os vereadores e se será uma gestão compartilhada, como que tu pretende fazer esse link entre Prefeitura e Câmara de Vereadores? A gente tem a ideia de construir o comitê gestor, né, utilizando toda a rede de observatórios, para que o comitê gestor não seja como a gente vê aí, que é o conselhão, alguns chamam de conselhão, outros de gabinete gestor, enfim, mas que seja mais deliberativo. O que acontece? Até eu fui perguntado já algumas vezes, isso daí vai tornar o teu mandato como um burocrático, um governo burocrático. Não, pelo contrário. O tempo que tu gasta, levando aí 2, 3, 4 anos para poder aprovar um projeto, porque chega torto, ele não foi discutido antes, daí com os segmentos, não foi discutido antes nem com a Câmara de Vereadores. Por isso, João, é da pergunta, e nós, empresários, empreendedores, eu aqui como representante, podendo ter a liberdade aí de questionar todos vocês candidatos, a gente pede a vocês, porque uma cabeça não pensa melhor do que várias, e que façam uma gestão modernizada e compartilhada, sem autoritarismo e sem arbitrariedade, porque somente uma gestão compartilhada, junto com os empresários, vereadores, governo do Estado, é que a gente vai atingir o objetivo, que deve ser o objetivo de todos vocês como prefeito. João, você se considera uma pessoa que vai lá e faz, e por quê? Boa pergunta. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de falar de mim, né? Mas eu sempre fui eu sempre sigo uma orientação que meu pai me deu uma vez,
Ele disse, filho, tu vai ter que tomar decisões na vida, né? E não quer dizer que tu vai acertar em todas, mas tu tem que tomar as decisões e ir. E aí agora a gente pode usar. Vai lá e faz. Nosso tempo é curto, temos que encerrar aqui a entrevista com o João Derli. E em nome dos empresários, agradeço a tua participação, te desejo sucesso e não tenha dúvida que, caso eleito, eu vou te cobrar tudo isso que a gente conversou aqui, que tu prometeu para todos nós. É o que eu sempre falo, eu tenho prometido trabalho e isso daqui que a gente está se propondo vai ser muito trabalhoso, mas vai ser muito gostoso de poder executar essas ideias em conjunto com toda a sociedade, né? Trazendo os atores, cada um na sua área, na sua responsabilidade e a nossa de gerir toda Porto Alegre. João, em nome de todos os empresários, agradeço aqui então a tua presença, desejo sucesso e não tenha dúvida que, caso eleito, nós iremos te cobrar tudo isso que tu prometeu aqui. Uma boa noite e encerramos aqui o nosso programa. Obrigado.